Olá, eu sou o professor Márcio e nesta videoaula nós vamos aprender sobre a proteção contra os choques elétricos através do aterramento da instalação elétrica, bem como a dimensionar os condutores que fazem a função dessa proteção. Para começar, o que é o choque elétrico? A figura representa uma instalação elétrica onde a fonte de tensão, que pode ser um gerador, um transformador ou mesmo a entrada de energia, tem um dos polos ligados eletricamente com a terra. Nos sistemas de distribuição das concessionárias, esse polo normalmente é o neutro. O aparelho ligado no circuito apresenta um defeito interno que faz com que a sua carcaça ou massa fique energizada, criando uma diferença de potencial entre o aparelho e o solo, ou a terra. A pessoa que porventura esteja em contato simultaneamente com o aparelho e a terra recebe sobre o seu corpo essa diferença de potencial. Consequentemente, uma corrente elétrica irá fluir entre as partes que fazem os contatos, fechando um circuito pela terra, indicada na figura como a corrente de fuga. Essa corrente que passa pelo corpo do indivíduo é o conhecido choque elétrico, que dependendo da intensidade, pode causar desde um desconforto até queimadura grave, ou mesmo uma parada cardíaca. A corrente, nesse caso, vai depender da diferença de potencial mencionada e da impedância do corpo da pessoa afetada. O aterramento dos aparelhos elétricos ou das tomadas de corrente é uma exigência da norma NBR 5410, visando a proteção das pessoas contra o choque elétrico. O artifício consiste em ligar eletricamente a massa do equipamento com o solo ou diretamente ao ponto de aterramento da fonte, como veremos mais à frente. Essa conexão, feita através de um condutor de baixíssima impedância, que vamos chamar de condutor de proteção ou condutor terra, faz com que o potencial elétrico da carcaça fique praticamente igual ao potencial da terra, resultando assim em uma diferença de potencial muito baixa entre esses dois pontos. Ora, considerando que a intensidade da corrente de choque no indivíduo é diretamente proporcional a essa tensão elétrica, então o choque será muito pequeno, chegando às vezes a ser imperceptível. A corrente ocasionada pela falha da instalação praticamente circula somente pelo condutor de proteção, retornando à fonte sem passar pela pessoa. Para o aterramento, utilizamos as formas da NBR 5410. O uso do condutor de proteção pode ser feito seguindo o esquema TT, onde o equipamento ou um grupo deles é ligado a um eletrodo de aterramento exclusivo, e o neutro ligado ao eletrodo específico para a entrada de energia, ou onde estivermos considerando como fonte. No esquema TT, o caminho da corrente durante um curto passa pelo solo e pelos eletrodos de aterramento, cujas impedâncias associadas fazem com que a intensidade da corrente fique menor se comparada com o curto-circuito do esquema TN, mostrado a seguir, e isso pode retardar a atuação do dispositivo de proteção. Outra forma de ligação do condutor de proteção é o esquema TN, que assim como o esquema TT está previsto na norma NBR 5410 de 2004. No esquema TN há somente o eletrodo usado pela fonte, e o condutor terra faz a interligação desse ponto de aterramento com o ponto protegido. Este esquema é mais utilizado pois exige apenas um eletrodo de aterramento e também favorece o retorno da corrente para a fonte, sendo que a impedância entre o ponto protegido e a fonte é praticamente a impedância do condutor, baixa. Isso implica em uma corrente de curto-circuito elevada, o que provoca a atuação do fusível ou disjuntor em tempo muito curto. O condutor de proteção nas instalações de baixa tensão
devem ser identificados pela cor da sua isolação, que, como reza a norma NBR 5410, deve ser verde-amarelo em faixas contíguas ou inteiramente verde. A seção do condutor de proteção deve ser capaz de suportar as correntes de falta do circuito por um tempo compatível com o desligamento do circuito pelo dispositivo de proteção. A NBR 5410 traz uma tabela para o dimensionamento da seção mínima desse condutor em função da seção da fase do circuito protegido. Nos circuitos com fase menor ou igual a 16 mm², o condutor de proteção deve ter no mínimo a mesma seção que a fase. Para fases com 25 e 35 mm², a proteção será feita com seção mínima de 16 mm². Para a fase com seção maior que 35 mm², o condutor de proteção não pode ter a seção menor que a metade da seção da fase. Quando houver mais que um circuito elétrico na mesma instalação, a proteção desses circuitos pode ser feita usando o mesmo condutor de proteção, desde que atendidas as seguintes regras para a instalação e dimensionamento. Os circuitos envolvidos no compartilhamento e o condutor de proteção compartilhado devem estar na mesma linha elétrica, como, por exemplo, dentro do mesmo eletroduto ou da mesma eletrocalha. O condutor de proteção, nessa situação, deve ser dimensionado pela fase de maior seção entre os circuitos envolvidos nesse compartilhamento, podendo a seção do condutor de proteção variar de acordo com o trecho em que se encontra. Vamos agora para alguns exercícios de aplicação. Neste exercício, são apresentadas as seções das fases de alguns circuitos para que possamos dimensionar a seção mínima do condutor de proteção que irá acompanhar cada um desses circuitos. Para tanto, iremos usar a tabela para dimensionamento de condutores de proteção constante na norma NBR 5410 de 2004. Para a fase de 4 mm², estamos na faixa de seção até 16 mm², sendo que a seção do condutor PE é igual à fase. Portanto, o condutor de proteção será igual ou maior a 4 mm². Aqui, a fase tem 16 mm², permanecendo na faixa de seção até 16 mm². Assim, o condutor de proteção deverá ser igual ou maior a 16 mm². Quando a fase tem a seção de 25 mm ou 35 mm², errei, é E. Eu falei, deixa eu pôr E lá, que senão eu vou errar aí, não deu outro. Tá. Quando a fase tem seção de 25 e 35 mm², o condutor de proteção deverá ser de 16 mm². Neste caso, em que a fase tem 25 mm², o condutor de proteção será igual ou maior a 16 mm². Como no caso anterior, o condutor de proteção será igual ou maior a 16 mm², já que a fase apresenta seção de 35 mm². Agora, temos uma fase com seção maior que 35 mm², onde a regra para dimensionamento do condutor de proteção especifica a metade da seção da fase. Sendo o condutor fase de 50 mm², temos a metade em 25 mm², valor que corresponde a uma das seções padronizadas de condutores. Portanto, o condutor de proteção será de seção igual ou maior a 25 mm². Aplicando a mesma regra usada no caso anterior, o condutor de proteção será igual ou maior a 35 mm², sendo que a fase apresenta a seção de 70 mm². Para o condutor fase deste caso, 95 mm², utilizamos a mesma regra, resultando em um condutor de proteção com seção mínima de 47,5 mm². Porém, essa seção não é padronizada
implicando na escolha de um condutor de seção padronizada acima do valor obtido com a aplicação da regra. O condutor de proteção para a fase de 95 mm² será igual ou maior a 50 mm². Nesse exercício, vamos aplicar esses conhecimentos adquiridos dimensionando os condutores de proteção previstos no trecho da instalação mostrada no esquema unifilar. Em um dos trechos, chega ao ponto de luz um eletroduto com 3 circuitos monofásicos de seções 4 mm², 2,5 e 6 mm², respectivamente para os circuitos denominados 1, 2 e 3. Foi previsto o compartilhamento do condutor de proteção nesse trecho para os 3 circuitos, já que todos os condutores, fases, nêutrons e terra se encontram no mesmo eletroduto. A partir do ponto de luz, observamos que houve uma separação no caminhamento dos circuitos, sendo que em um segundo trecho caminham no mesmo eletroduto os circuitos 1 e 3, e em um terceiro trecho segue o circuito 2. Também nesses trechos foram mantidos condutores de proteção. Podemos considerar o dimensionamento do condutor de proteção para cada um desses trechos. Assim, para o trecho A, como estamos fazendo uso de um terra compartilhado, a seção desse será feita pela seção da maior fase, no caso, a fase do circuito 3, 6 mm². Pela tabela de dimensionamento mínimo que já conhecemos, para a fase menor ou igual a 16 mm², a proteção deverá ser igual à fase. Portanto, o condutor de proteção nesse trecho A terá seção 6 mm² ou maior. Trecho B. Também há o compartilhamento do condutor de proteção e, mais uma vez, consideramos o maior circuito para servir de parâmetro, o circuito 3 com 6 mm². Assim, a seção do condutor de proteção será de 6 mm². Restando agora o terceiro trecho, em que somente o circuito 2 faz parte. Portanto, é pela fase desse circuito, 2,5 mm², que fazemos o dimensionamento da proteção nesse trecho C. Pela tabela, o condutor de proteção deverá ter a seção de 2,5 mm², concluindo o dimensionamento desse circuito. E assim, nós concluímos esta aula sobre o dimensionamento dos condutores de proteção.